quero ler, queridos irmãos, um versículo da palavra de Deus, e eu pedi para a Araceli colocar para nós uma versão, né? Então, e é diferente da minha versão, então eu quero ler, né, na projeção, junto com você. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ler juntos, todos em voz alta, bem bonito? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se assente aí em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, esta palavra, esta mensagem, assim como toda palavra, assim como toda mensagem pregada aqui neste altar, seja pelo pastor ou por qualquer outro pastor, qualquer outro pregador, é uma palavra que tem como propósito falar com cada um de nós. Amém, igreja? Eu não consigo imaginar a possibilidade, né, de Deus trazer uma palavra, Deus trazer uma mensagem, e que de repente esta mensagem não sirva para alguém ou para alguns dos que estão reunidos naquele culto. Eu não consigo entender desta forma. Eu consigo sim entender que aquilo que Deus falar aqui, Ele está falando com cada um de nós. Amém, irmãos? Com cada pessoa que se faz presente. Mas também eu tenho no meu coração que, em especial, esta palavra que vai ser ministrada agora, Deus tem propósito na vida de algumas pessoas de forma pessoal, de forma particular. Embora Deus vai falar com todos, mas certamente terá pessoas aqui nesta manhã com quem Deus vai tratar pessoalmente. E por que é que eu falo isso, irmãos? Porque diante de Deus, né, eu não preciso aqui querer ser ou parecer ser aquilo que eu não sou, né? Diante de Deus, eu levantei hoje pela manhã sem ter absolutamente nada no meu coração, na minha mente, para transmitir à igreja. Isso é um peso terrível, porque o pastor tem a responsabilidade de chegar aqui e trazer uma mensagem. Amém, irmãos? Essa é a grande verdade, né? Vocês saíram das suas casas, cada um saiu do seu lar, certos de que chegariam aqui no templo e receberiam uma palavra vinda da parte de Deus. E em alguns casos, eu já falei isso também em outras oportunidades, né? Durante a semana Deus fala algo, às vezes no sábado Deus fala algo, mas via de regra eu levanto domingo de manhã para buscar a Deus, pedir uma palavra, e hoje eu acordei, levantei 5:30 da manhã, né, com o meu coração realmente vazio, no sentido de saber o que transmitir à igreja. E aí fui lá para o meu escritório, para a minha sala, diante do meu computador, orei a Deus, falei com Deus, e Deus foi me trazendo a palavra. E este versículo, né, este versículo que nós acabamos de ler, retorna ele para nós, por favor, Ara. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O Senhor me deu um tema para esta mensagem. Eu gostaria que você já gravasse, guardasse o tema desta mensagem. O tema da nossa mensagem, baseado em cima deste versículo, é reciclando nossas emoções. Reciclando nossas emoções. Eu faz 45 anos, mais de 45 anos que prego a palavra de Deus, eu nunca preguei essa mensagem. Se alguém um dia falar, pastor, já ouvi você, não é verdade. É uma mensagem que Deus me deu nesta manhã, porque eu tenho no meu coração que Deus quer falar com cada um de nós, mas Deus quer falar com pessoas de forma particular, reciclando nossas emoções. Preste atenção. Muitos não conseguem desfrutar o presente, nem projetar o futuro, porque estão presos ao passado. Às vezes um passado de dor, de perdas, de derrotas, em um tempo em que talvez nem conhecessem a Jesus. Muitos
não conseguem desfrutar o presente, muitos não conseguem projetar o futuro, porque estão amarrados ao passado. Cada um de nós temos a nossa história, amém, irmãos? Cada um de nós temos a nossa história. E a história de cada um aqui é diferente da do outro. Por quê? Porque nós viemos de lugares diferentes, de famílias diferentes, tratados de forma diferente. Não é? Pessoas, não é, entre nós, com certeza, podem ter sido muito amadas, não é? Estiveram, criaram, cresceram num lar onde receberam muito amor. Outros talvez nem tanto, não é? E pode ser que exista, e permita a Deus que não haja, mas pode ser que existe alguém, né, entre nós, que além de não ter recebido muito amor, nem ter recebido pouco amor, às vezes foi até rejeitado. Né? Tomara que não haja ninguém aqui nesta condição, mas na vida é assim. Né? Por isso eu disse que cada um de nós temos a nossa história. E é por isso que cada um de nós, na direção do Espírito Santo de Deus, precisamos aprender a reciclar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Para quê? Para que possamos de fato desfrutar o presente e projetar um futuro conforme o Senhor nosso Deus já projetou para nós. E a palavra do Senhor diz: eu bem sei qual é o futuro que eu tenho para vocês. Eu bem sei qual é o pensamento que eu tenho para vocês. Pensamentos de bênção, de paz, não é? E não de mal. Só que muitas vezes, por conta de um passado, né, e aqui eu disse um passado que às vezes parece não ser muito bom, mas existem pessoas presas num passado, não é? Onde elas ficam às vezes dizendo: poxa vida, né, mas naquele tempo, né, quando eu estava naquele lugar, quando eu fiz isso, quando aconteceu aquilo. Meu querido irmão ou irmã, preste atenção. O passado, por pior ou melhor que tenha sido, o passado, ele é passado. Amém? Teu passado foi péssimo, foi horrível, foi terrível. É passado. Ao teu passado, em algum tempo, em algum momento, foi glorioso. Maravilha. Mas também foi passado, ou é passado. Amém? Então, nós não podemos ficar presos ao passado, precisamos reciclar as nossas emoções. O que é reciclagem emocional? A reciclagem emocional é um conceito que se refere ao processo de reavaliar, transformar e ressignificar as emoções que vivenciamos ao longo da vida. Reciclagem emocional é um conceito que se refere ao processo de reavaliar, transformar e ressignificar, dar um novo significado àquilo que nós vivemos durante a nossa vida. Fazendo uma reciclagem emocional. A reciclagem emocional é essencial para a manutenção da saúde mental e espiritual, pois ajuda a evitar o acúmulo de emoções negativas que podem levar a problemas como ansiedade, depressão e estresse. A reciclagem emocional, ela é importante, ela é essencial para a manutenção da saúde mental e espiritual, pois ajuda a evitar o acúmulo de emoções negativas que podem levar a problemas como ansiedade, depressão e estresse. E aí, de repente, qualquer um dos irmãos poderia perguntar, né? Pastor, mas como fazer uma reciclagem emocional? Qual é o processo? O processo é simples. E aquilo que nós acabamos de ler. Devemos trazer à memória o que nos pode dar esperança. Essa é a forma de fazer uma reciclagem emocional. Mas tem pessoas que ficam ali remoendo o passado, ressentindo dores que já aconteceram há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Que benefício tem feito isto para quem tem vivido essa situação? Nenhum. O benefício para a minha vida e para a tua vida em relação ao nosso passado, e principalmente quando o nosso passado não é um passado que nos traz lembranças agradáveis,
né? O que faz sentido para mim e para você é trazer à memória aquilo que nos faz bem. Amém, irmãos? É trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Essa é a forma de nós reciclarmos as nossas emoções, de nós trazermos saúde mental, emocional, espiritual, e evitar, né, esta paralisia que muitas vezes existe na vida de pessoas. Existem pessoas que estão paralisadas na vida e não faz pouco tempo não, porque não conseguiram ainda romper, não conseguiram quebrar esses laços de emoções negativas, né, que viveu em algum tempo, em algum momento da sua vida. Preste atenção. Qual é a essência? Qual é a essência da vida cristã? Qual é a essência daquele que um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Qual é a essência? O que deve ser? O que deve ser a minha vida? O que deve ser a sua vida? O que deve ser a vida de toda e qualquer pessoa que um dia recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Estamos falando a partir dali, não estamos falando do passado. Mas qual é a essência da vida cristã? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, está escrito o que eu e você somos e precisamos ser. Vamos lá, 2 Coríntios 5, 17, na nossa versão normal. Diz assim o texto: assim que, se alguém está em Cristo, o que é, irmãos? Nova criatura é. E depois? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a essência da vida cristã. A essência da vida cristã não é ficar carregando bagagem desde o dia que nasceu. A essência da vida cristã é aquele que está em Cristo, a partir do momento que veio para Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ah, pastor, mas na minha vida não passou. Não passou porque ainda você não fez uma reciclagem emocional. Não passou porque você ainda alimenta aquilo que já ficou ou deveria ter ficado no passado. Devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá uma novidade de vida. É o que diz o texto: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. É verdade, o meu passado não foi fácil, mas eu não conhecia Jesus, eu não estava com Jesus, né? Ou não, eu até já estava na igreja, eu até já estava na igreja, sim, mas foi um período muito difícil da minha vida. Meu querido irmão, vira a página, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Qual deve ser o comportamento, a atitude, a ação daquele que se enquadra dentro desse verso 17? Qual deve ser o comportamento daquele que já está em Cristo? Filipenses capítulo 3, nós vamos ler os versos 13 e 14. Filipenses 3, 13 diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, é o quê? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esse tem que ser o nosso comportamento, irmãos. Essa tem que ser a nossa atitude. E eu já ensinei, já falei mais de uma vez aqui, que todos nós temos que ser intencionais. Temos que ser intencionais. Eu tenho que ocupar a minha mente com aquilo que me traz esperança. Eu tenho que esquecer as coisas que para trás ficam e tenho que avançar para aquelas que estão diante de mim. Amém, igreja? Isso aí nós já ouvimos milhões de vezes pessoas dizendo,
nós não podemos, às vezes, né? Talvez você não consiga evitar um momento em que um pássaro, não é? Um passarinho vem e pouse na sua cabeça. Às vezes pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. Agora, de um passarinho pousar na sua cabeça ou na minha, né? Fazer um ninho, botar os seus ovos, chocar os seus filhotes, aí faça meu favor, né? Aí já não dá para aceitar. Você está entendendo o que o pastor está falando? Em algum momento até passar um pensamento ruim, negativo, de tristeza, né? de ressentimento, às vezes, pode acontecer na vida de qualquer um de nós, porque nós somos seres humanos, não é? Mas isso não vai dominar minha mente, não. Em nome do Senhor Jesus, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso já foi. Diabo, você não vai trazer para mim de novo aquele lixo, não, que eu já joguei fora, que lá já foi, que lá já foi, que lá já foi, que lá já foi. O diabo é especialista em desenterrar coisas. Especialista. Você está na boa, dali a pouco vem uma seta maligna, e aí você cai, né? Tem hora que eu me pego dessa forma, irmãos, né? Eu sou tão humano quanto você. E aí depois eu passo e falo, poxa vida, por que eu estou meio chateado? Eu levantei tão bem, estava bem, né? Por que será que eu estou meio chateado? Aí eu vou relembrar que em algum momento passou um pensamento, em nome de Jesus está repreendido, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. Diabo, você não vai trazer lixo para a minha mente, não. Isso já foi tirado, isso já foi levado embora. O Senhor Jesus Cristo já carregou, já pregou lá na cruz. Queridos irmãos, julgo que não haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, aqui Paulo está falando a respeito da salvação, da ressurreição, né, dentro do contexto, mas ele disse, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, verso 14, prossigo para o alvo. Amém, igreja? Você tem um alvo, eu tenho um alvo, todos nós temos um alvo. E tudo o que o diabo quer é nos paralisar, nos prender, para que nós não venhamos a alcançar o alvo, o objetivo, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para nós. Então, por isso a importância de reciclar as nossas emoções, e eu quero aqui mais uma vez trazer o conceito do que é reciclagem emocional. A reciclagem emocional é um conceito que se refere ao processo de reavaliar, transformar e ressignificar as emoções que vivemos ao longo da vida. E uma coisa que eu sempre gostei, os irmãos já sabem disso, sempre que o Senhor me dá uma palavra, eu peço a Ele, falei, Senhor, me coloque alguém, me coloque um personagem bíblico que eu possa usar como exemplo, que eu possa usar como referência para que os irmãos entendam, para que a igreja entenda. Porque o que nós estamos falando, o que nós estamos ensinando, não é uma utopia, não é algo que não pode acontecer, que isso aí é um desvaneio. Não. Se aconteceu na vida de homens que está registrado dentro da palavra de Deus, significa que isso pode acontecer na minha vida e na tua vida também. Aliás, mais do que isso, não é que pode acontecer, deve acontecer. Amém, irmãos? Deve acontecer. Se aconteceu na vida de homens de Deus, que serviram a Deus, então deve acontecer na minha vida, porque eu também sou um homem de Deus e sirvo a Deus. Então deve acontecer na sua vida, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus e serve a Deus. Amém, igreja? Amém? É claro que nós não estamos falando aqui, e não vamos usar aqui, daquilo que aconteceu na vida desse personagem e dizer, não vai acontecer na minha vida. Mas o Deus que operou na vida dele e o levou aonde Deus quis que ele estivesse, é o Deus que opera na minha vida e vai me levar aonde Ele quer que eu esteja. É o Deus que opera na tua vida e vai levar você aonde Ele quer que você esteja. Aonde Ele quer que você esteja, de repente, é diferente do que Ele tem para mim. O que Ele tem para mim, certamente, pode ser diferente do que Ele tem para você. Mas dentro daquilo que Ele planejou para a minha vida, que Ele projetou para a minha vida, ou que Ele projetou para a sua vida, nós devemos chegar lá. E não é o diabo com pensamentos negativos, com setas inflamadas, que vai nos paralisar e impedir de alcançarmos os propósitos de Deus. Amém, irmãos?
Então eu quero trazer aqui um exemplo, né, muito conhecido já de todos nós, de alguém que tinha tudo para dar errado, mas que, aprendendo a reciclar as suas emoções, ressignificando tudo aquilo que lhe aconteceu, ele chegou onde Deus queria que ele chegasse. E aqui eu vou falar de um personagem muito, muito conhecido de todos nós, que é José, filho de Jacó. Um dos filhos mais novos de Jacó. Você conhece muito bem a história. José, sob a ótica humana, era alguém que tinha tudo para dar errado. Vamos ver aqui, de uma forma muito rápida, algumas coisas terríveis que aconteceu com José. José, ele era odiado por seus irmãos. Gênesis capítulo 37, verso 4, na versão NVI. Gênesis 37, verso 4 diz assim: quando os seus irmãos, aqui está falando dos irmãos de José, quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. É verdade, irmãos, que aqui existe um problema, aqui existe uma falha, um erro paterno, O texto sagrado, no versículo anterior, vai dizer que, de fato, Jacó, ou Israel, amava a José de uma forma diferenciada, tanto que lhe fez uma túnica longa, aquela coisa toda que os irmãos já conhecem. E isso causou inveja no coração dos seus irmãos mais velhos, e por conta disso, os seus irmãos o odiavam. Agora, preste atenção, nenhum de nós desejamos ser odiados por ninguém. Quanto mais você ser odiado dentro de casa, quanto mais você ser odiado pelos próprios irmãos. E foi o que aconteceu com José, o texto é claro. Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. O que mais? José foi, pelos seus irmãos que o odiavam, lançado num poço, numa cova. Gênesis capítulo 37, versos 23 e 24. Quando José chegou aonde estavam seus irmãos, estes lhes arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e o jogaram na cisterna que estava vazia e sem água. O ódio que aqueles irmãos tinham de José fez com que eles agissem desta forma. Rasgaram, tiraram a sua túnica e o lançaram na cova, lançaram na cisterna, num poço vazio, sem água. Dado era o ódio que eles tinham a respeito de José. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, nós vimos apenas 2 pontos até agora, mas são 2 pontos positivos, prazerosos na vida de José? Sim ou não? Claro que não. Agora, preste atenção, você conhece a história e sabe bem. José era um sonhador, era um visionário, era alguém a quem Deus falava intimamente no seu coração. E certamente José, sendo um jovem de Deus, ele tinha expectativas em seu coração a respeito dos sonhos que Deus lhe havia dado. Assim como eu e você temos expectativas a respeito daquilo que um dia já foi falado, que um dia já foi revelado pela palavra ou em oração para nós, e de repente você vê que ao invés de acontecer, ao invés de caminhar em direção à realização dos sonhos, a coisa começa a acontecer exatamente o contrário. Não preciso aqui me aprofundar na questão dos sonhos de José, os irmãos conhecem, mas ele vê lá o sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, ele vê feixes se curvando diante dele. Que história é essa aí? José certamente sabia que Deus tinha planos e propósitos na sua vida, mas as coisas não caminhavam para isso. José, ele foi odiado pelos seus irmãos, foi lançado na cova, na cisterna. José foi vendido como escravo, Gênesis capítulo 37, verso 28.
Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. José foi vendido como escravo. Depois José, na casa de Potifar, foi caluniado pela esposa de Potifar. Gênesis 39, 14. Gênesis 39, 14 diz assim: a mulher de Potifar, chamou os empregados da casa e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele se aproximou para abusar de mim, mas eu gritei: mentirosa. Se conhece a Bíblia, você conhece a história. Ela tentou por várias vezes seduzir a José para deitar-se com ela. Mas José disse: não, o meu Senhor me deu tudo aqui dentro desta casa. Eu tenho direito absolutamente sobre tudo. O meu Senhor, Potifar, o marido dela, o meu Senhor me deu carta branca, liberdade, direito, em tudo, menos em você. Você é a mulher dele, e eu jamais poderia fazer isso. Mas ela tentou, na sua sedução, até chegando ao ponto, diz o texto sagrado, você pode ler isso depois, que ela tentou agarrá-lo, e ele, para fugir, acabou ficando nas mãos dela o seu manto. E ela aproveitou essa oportunidade e chamou os empregados e falou o que está escrito nesse versículo. Chamou os empregados da casa e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele se aproximou para abusar de mim, mas eu gritei. Calúnia, não é verdade? Aí ela chama o seu marido, e Potifar, sem de fato saber o que estava acontecendo, o que ele fez? Lançou José injustamente na prisão. Gênesis 39, versos 19 e 20. Gênesis 39, 19 diz assim: quando o senhor de José ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou enfurecido. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Até aí, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Queridos irmãos, preste atenção. A história, o final da história de José, nós vamos chegar aqui, mas o final da história de José, todos nós já conhecemos. Agora, eu pergunto para você, para ele chegar no final da sua história, diante daquilo que nós já vimos até aqui, e vamos prosseguir ainda um pouco mais, eu pergunto para você, ele teve que fazer uma reciclagem emocional ou não? Ele teve que ressignificar a sua vida, a sua existência, ou você acha que não? Eu tenho no meu coração, queridos irmãos, que José jamais perdeu as esperanças daquilo que Deus tinha para ele, embora nada do que aconteceu até esse momento aqui contribuía a favor dele, ao contrário. Nada dava mostras de que aquilo que estava no seu coração, que Deus havia colocado, iria realmente acontecer. Ao contrário. José é odiado pelos seus irmãos, é lançado na cova, vendido como escravo, ele é caluniado pela esposa de Potifar, lançado injustamente na prisão. Lá na prisão ele conhece o padeiro, conhece o copeiro, os irmãos também conhecem a história, não vamos entrar nisso aqui, mas ali, quando José revela os sonhos daqueles dois homens, e se cumpre exatamente da forma como o Senhor lhe havia revelado, e o padeiro, ele acaba sendo enforcado, e o copeiro volta para a casa do rei, para o palácio onde ele trabalhava. José disse a ele: você não se esqueça de mim quando você chegar lá, fala para o rei que tem aqui uma pessoa injustamente presa, para que o rei use de compaixão, de misericórdia, enfim. Mas o que o texto sagrado vai nos dizer em Gênesis capítulo 40, verso 23, é que não foi isso que de fato aconteceu. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Toda a esperança, toda a expectativa de José de sair daquela prisão era quem? Era aquele copeiro, que ia voltar lá para o rei, e que tinha a liberdade, a oportunidade
de chegar diante de Faraó e dizer: olha, lá na prisão onde eu estive, tem um homem lá que está preso injustamente. Mas a palavra de Deus diz que o copeiro lembrou-se de José, sim ou não? Não, a palavra de Deus está dizendo que esqueceu. Esqueceu. Quantas vezes de repente você tem uma expectativa na vida de alguém, ou através da vida de alguém a quem você um dia lá no passado estendeu a mão, ajudou, abençoou, e agora quem sabe às vezes vivendo um momento difícil, e você sabe que aquela pessoa pode fazer alguma coisa por você, e você sabe, e ela também sabe, que em algum tempo lá atrás a coisa foi invertida, ela estava precisando e você fez, só que lá você fez, mas hoje a pessoa esquece de você, te ignora, te trata com indiferença. Preste atenção, irmãos, só um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito de Deus, pode reciclar esses tipos de emoções, só, porque na nossa carne nós não conseguimos isso. Na nossa carne nós sofremos, nós padecemos, nós ficamos com raiva, nós odiamos, nós queremos matar, nós queremos fazer o que não... Estou falando aqui porque nós somos humanos, amém, igreja? Se eu estiver falando com algum super-homem aqui, me perdoe, mas enquanto humanos, os nossos sentimentos são esses, são ruins, principalmente quando nós lidamos com injustiças, lidamos com injustiças. Se eu padecer por um mal que eu fiz, a minha consciência ela é capaz de entender, poxa, eu pisei na bola, eu fiz errado, por isso que eu estou passando pelo que eu estou passando. Mas quando você faz o bem, e eu já escutei isso como pastor, quantas e quantas vezes: pastor, eu não faço mal para ninguém, pastor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, tal, porque, irmãos, infelizmente tem. Agora, quando eu e você, e essa deve ser a realidade da vida de todos nós, somos cheios do Espírito Santo e precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos aprender a reciclar as nossas emoções. E como se recicla as emoções? Já foi falado, trazendo à memória aquilo que traz esperança. Não é ficar ressentindo, não é ficar remoendo o passado. Ficar remoendo o passado não vai trazer esperança. O que vai trazer esperança para o meu e para o teu coração é termos no coração as promessas de Deus, de um Deus que não falha, de um Deus que não falta, de um Deus que não mente. Ele foi esquecido pelo copeiro, mas, no entanto, para encerrar aqui, nós sabemos aonde José chegou. Gênesis capítulo 41, versos 39 ao 41. Gênesis capítulo 41, 39 diz assim: então o faraó disse a José, vamos saltar lá na frente, porque os irmãos sabem que depois o faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar o sonho, aí que o copeiro lembrou: lá tem alguém assim, chama José, e aí José revela o sonho, traz ali uma orientação, uma direção, que os irmãos podem ver isso depois, mas aqui para finalizar: então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. O faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E aí então José se torna o governador. O odiado pelos seus irmãos, o lançado na cova, o vendido como escravo, o caluniado pela esposa, aquele que foi preso injustamente, aquele que foi esquecido pelo amigo lá da cadeia, ele chega onde Deus queria que ele chegasse. Porque, irmãos, porque ele soube ressignificar a sua vida, ele pôde reciclar as suas emoções e esperar em Deus e no tempo de Deus aquilo que Deus tinha para ele. Amém? Para finalizar, o controle está nas mãos de Deus. O controle da nossa vida está nas mãos de Deus. José conseguiu reciclar as suas emoções e ressignificar toda a sua vida. Por quê, irmãos? Gênesis capítulo 50, verso 20, nós encerramos aqui.
Gênesis 50, verso 20 diz, José falando agora com seus irmãos num outro momento lá na frente, não é? A história é muito longa, irmãos, precisaria ficar o dia inteiro aqui para falar, não é? Mas lá na frente, os irmãos conhecem a história. José falando com seus irmãos, aqueles que odiavam, aqueles que lançaram na cova, aqueles que venderam como escravo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, porque a vida de um numeroso povo, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Quero ficar ali com a parte A. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida está no controle de Deus. Nada acontece comigo ou com você que passe desapercebido aos olhos daquele que nos chamou, daquele que nos criou, daquele que escreveu a história da nossa vida. Quem sabe, de repente, queridos irmãos, eu poderia estar mais adiante, não é? Se eu tivesse aprendido e tivesse aplicado, né, de uma forma mais eficaz e eficiente, não é? Esta reciclagem. Às vezes você fica paralisado um tempo na sua vida, até que você aprenda, não, eu preciso trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. Coloque-se de pé no teu lugar. Vamos falar com Deus. Vamos orar a Deus. Eu gostaria que agora os nossos diáconos, diaconisas, pastores se preparassem para já em seguida estarmos ministrando a ceia do Senhor. E você, igreja, nós vamos orar a Deus. Se você entendeu que Deus falou ao teu coração, se porventura há, e eu creio que há, pessoas com quem Deus falou aqui diretamente, agradeça a Deus, porque Deus te ama, e Deus sabe o que você tem vivido, e Deus sabe o que você tem passado, e Deus sabe que talvez você pudesse já estar mais adiante, você, quem sabe, poderia estar mais lá na frente, mas ainda é tempo, de reciclar as tuas emoções, de ressignificar tudo aquilo que tem acontecido até agora, porque embora as pessoas pensam que estejam fazendo mal, na verdade é um propósito de Deus para nos fazer o bem. Amém? Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que ministrou pela manhã ao meu coração, e que eu creio, ó Deus, que ministrou agora ao coração da tua igreja, ministrou ao coração dos teus filhos, Pai. Ó Deus, o Senhor tem planos e propósitos na vida de cada um de nós, mas nós precisamos entender, Senhor, qual é a essência da nossa vida. E a essência da nossa vida cristã é que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ó Deus, o nosso comportamento enquanto nascidos de novo deve ser que, esquecendo-se das coisas que atrás ficam, devemos avançar para aquelas que estão diante de nós e prosseguirmos para o alvo. Tire, meu Deus, toda a tristeza, toda a dor, todo o ressentimento, toda a mágoa do coração, Senhor, dos teus filhos, para que eles possam viver, Senhor, o teu querer, para que cada um de nós possamos ver o teu plano, a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém.